Mais uns 2 minutinhos aí, até aparecer mais alguém. Vai mais uns 2 minutos. Boa tarde, Tyler. Boa tarde. Ah, não, você é da matemática, né? Eu era. Eu mudei para física. Não é mais não? Não mais, eu mudei ano passado. Ele traiu vocês e veio pro nosso lado, um lado azul da força. Azul e roxo. Para esperar só mais um minuto aí até dar 3h10. Aí a gente vai começar. Ver se chega mais alguém. Olha, já deu 3h10, então a gente vai começar. Pessoal, então, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso, né? Hoje o tema vai ser funções trigonométricas, né? Aí no caso, quem vai apresentar sou eu e a Leila, eu me chamo Denise, né? Mas também está participando o Loha e a Daiane, que faz parte do projeto. Aí, no caso, a Leila vai começar, tá? Fique à vontade. Qualquer dúvida é só perguntar. Ok, boa tarde, tudo bem? Essas informações aqui sobre o projeto, né, o Luan já até apresentou na semana passada, na primeira aula, né, que a gente está fazendo esse projeto relacionado à matemática e à física, né, envolvendo as funções cíclicas, trigonometria e oscilações, que é um movimento harmônico simples. Esse de oscilações nós vamos ter ainda umas 2 aulas ainda para chegar, né, nele, para poder estar passando. E essas aplicações serão, né, agora no ensino médio, né? E vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, ela é sobre função trigonométrica ou circular. Ela é uma continuação da aula anterior, que na aula anterior foi círculo trigonométrico, né? Na função trigonométrica, nós vamos trabalhar a função circular. Qual que é a sua importância? Então, a função circular, ela é um ela constitui um objeto fundamental da trigonometria, né? É importante devido à sua periodicidade, porque ela envolve a volta que ela dá em volta do círculo, né, trigonométrico, né, que dá o nome devido à sua periodicidade, ela deu o nome de fenômeno que se repete, porque ela se repete em tempos iguais, né? Cada volta que ela dá é um período, né, em volta do ciclo trigonométrico. Então, elas podem representar fenômenos naturais periódicos, como as variações da temperatura terrestre, o comportamento ondulatório do som, a pressão sanguínea do nosso coração, né, nosso coração tem um batimento, então, a gente coloca a pressão arterial, tanto o batimento cardíaco, tanto a parte quando ela sobe, ela desce, então ela oscila, né? Existe uma oscilação na pressão. Tem pessoas que têm problema cardíaco, então ela sobe e desce, né? Algumas não, algumas é normal. Os níveis da água do oceano, que seria, no caso aí, as ondas do mar, né? E a oscilação do pêndulo, né, o que nós vamos estar vendo, né, no decorrer desse curso.
Então, a função circular, ela dá uma volta, né, nesse caso, ela tem uma volta em volta do círculo trigonométrico, da forma nesse arco, né, de M' até N, né, isso aqui é relacionado ao seno, né, isso aqui já está mostrando até uma parte do seno, da f de x. Aí, o zero até o M duas linhas é o espelho, né, é a imagem do seno, que é esse arco que você está vendo aí do lado, de A a M, ele é como se você tivesse, o Sol estivesse batendo ali, ele estivesse vendo uma projeção no eixo Y, no eixo Y, né? É onde é a função seno. Indo mais para frente, porque a gente vai estar mostrando quais são os passos para chegar, para a gente ver a função seno. Pode passar. As funções trigonométricas, elas envolvem a função seno, a função cosseno e a função tangente. A função seno, ela, no círculo trigonométrico, existe a gente faz os 4 quadrantes, né, dividir em 2 retas, uma na vertical e outra na horizontal. A reta na horizontal, né, o eixo horizontal, ele vai formar o eixo, né, do cosseno, né, sentido para a direita, e na vertical é o seno, né, de -1 a 1, e a tangente, ela fica paralela, né, ao círculo trigonométrico, né, paralela ao seno, né, então ela vai estar envolvendo o seno e o cosseno nesse ângulo aí. E aqui nós temos como é que se chama? Um resumozinho da função trigonométrica no triângulo retângulo. Porque esse triângulo retângulo aqui, querendo ou não, a gente ele formado lá naquele círculo trigonométrico, né? Ele faz uma projeção lá. Então, aqui a gente está dando uma ideia, né? E um resumozinho de cada um, que é o seno, tangente e o cosseno. Quem é o seno, né, que ele é um ângulo dado pela razão entre o cateto oposto, a ele e hipotenusa, né, a tangente, que é o seno e o cosseno, e o cosseno, que é o cosseno de B sobre A, né, e de C sobre A. Então, nós vamos estar vendo um exemplo de cada um desse aí, né, explicando passo a passo como chegar na resolução do exercício, como encontrar, né, a tangente, né, o cosseno, o seno, o cateto oposto, o cateto adjacente, a hipotenusa, né, que esse aí vai ser muito importante para que nós possamos realizar as atividades do movimento harmônico simples, né. Então, pode passar aí, claro. A função seno. A função seno, ela é uma função periódica, e seu período é de 2π. O que é 2π? 2π é uma volta completa que ela dá no círculo trigonométrico, e até vocês viram na aula passada, né, sobre o círculo trigonométrico, né, então 2π corresponde ao ângulo de 360 graus, né, e ele é expresso pela função f de x, que é igual a seno de x. Essa função f de x é igual a seno de x é porque ela é a imagem, né, o seno de x, ela é a imagem de x, né, do eixo x. Então, é uma projeção. Então, por isso que ela é chamada f de x, igual a seno de x. No caso, a gente vai trabalhar muito com essa função aí daqui para frente. Ok? No seno no ciclo trigonométrico, o seno, ele, como eu expliquei até naquela figura anterior lá, ele está na vertical, né, sentido para cima, e ele tem existe uma distância que ele pode mínimo e máximo. Na parte superior ele vai até o 1, e a inferior é -1. Nesse caso aqui, ó, esse arco, ele está fazendo uma projeção. Essa projeção que ele está fazendo, ele está mostrando onde que está esse grifadozinho aí no eixo Y, que é onde é o seno. E você vendo bem, ele vai mostrando aí que ele forma uma figura do triângulo retângulo. Nessa figura aí, ele está dividindo ao meio, né, esse primeiro quadrante aí, formando
formando um ângulo de π sobre 4, que corresponde a 45 graus. Eu coloquei aqui abaixo um exemplo, como que se chega nesse resultado de raiz de 2 sobre 2, né, que é o seno de 45 graus, que é o lado, né, são o lado dividido pela hipotenusa, né, aí você calculou, chegou nesse resultado de raiz de 2 sobre 2. Lá na frente, eu vou mostrar, passo a passo, essa resolução aí, só para mostrar como é que apareceu esse raiz de 2 sobre 2, que como é que fala? Corresponde ao ângulo do seno de 45 graus, né? Pode passar. Aqui eu estou mostrando a explicação do exercício, né, como calcular o seno de 450 graus. 450 graus. Qual que é o primeiro passo para calcular? Tá falando aí, Lohan, ou não? Tá mudo. Positiva. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 450 graus e dividir Tava por falando sozinho aqui, ele tá mudo o vídeo. volta, né, na circunferência. Ele tá mudo? Aí eu vou mudo. dividindo certeza. 450 Não era pra por tá, não. 360, dá 1 aqui, né? Então, eu vou subtrair. Tá, aqui, mas vai pode sobrar falar 90 aí, graus. passa aí que eu passo. Então, o que nós Então, encontramos? aqui o que eu fiz Encontramos o pediu ângulo para de calcular 450 graus, vai dar uma volta, a primeira determinação positiva. E ele, Então, o que foi feito? Eu peguei o ângulo, né, o seno de aqui, ó, 450 graus, dividi por 360, né, então, subtraí lá, 450 né, graus, multipliquei 1 vezes 360. Isso nós estamos vendo, tudo tá encaixado, né, para poder, na hora de resolver o exercício, você saber como que ele vai ser desenvolvido. Né? Então, eu sei que o seno do triângulo retângulo, ele é o quê? É um ângulo, né, que é dado pela razão entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa. Então, o seno de θ, no caso, θ é o quê? É C sobre A, né, o cateto oposto a ele, né, não, cateto oposto a ele sobre a hipotenusa, certo? E o seno beta lá de B sobre A, né, que é o cateto oposto sobre o cateto de B sobre a hipotenusa. Aí embaixo aqui mostra o ângulo C e o ângulo B, o lado oposto é AB, né, que é igual a C, e AC que é igual a B. O lado adjacente, que é AC mais B, e AB mais C, no caso, C. E são o lado quando vai calcular o ângulo no caso, seria o cosseno, né, esse aí seria o seno, do cateto oposto é o cosseno, ok? É como se girasse o triângulo, né? É, como se girasse o triângulo, aí no caso vai ficar invertido. Em vez de ser C sobre A, vai vai ser ser B sobre A, se sobre você A. invertesse ele, né? Se Isso. essa aqui fosse a base e essa aqui fosse a altura, por exemplo. Aí ele fica Isso. aqui. Gente, alguém tem alguma coisa para falar? Aí, Nancy, Tylon. Aí, um exemplo aqui que eu dei do triângulo foi bem esse do teorema de Pitágoras, né? De B ao quadrado, que é igual a C ao quadrado, mais A ao quadrado. B ao quadrado. Lá, isso aí para descobrir quando você não tem os valores, né? Nem de... você só tem o ângulo, né? Que é o de 45 graus. Você só vai ter o ângulo se você não tem os lados. Aí você vai jogar na regrinha, né, de C ao quadrado mais A ao quadrado. O C ao quadrado é L, né, o A ao quadrado também é L, então vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, B ao quadrado que é igual a L mais L, 2L. Né? Então, B vai ser igual a raiz L raiz de 2, porque já extrai a raiz. O L ao quadrado, ele sai para fora da raiz, vai ficar L raiz de 2. Aí, naquela regrinha lá, foi onde ficou cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, no caso, aqui do lado, na diagonal, aqui tem hipotenusa, né? Aí, eu joguei o valor, L, né? Aí, simplifiquei esse aqui com L aqui. Aí, chegou nesse resultado aqui, que foi o valor do seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Legal, né, isso daí? Sim. Só lembrando também que, no caso, teve umas questões que o professor Weimar passou em física, né? No caso, no ensino médio, Sim. que aborda justamente isso aqui, né? Que era a questão de vetores, e ele te dava o ângulo entre dois vetores, ele queria saber qual era, no caso, o módulo do vetor correspondente, né? Vetores.
É o verdade. resultante, ele queria saber o módulo e também queria saber o ângulo, né? A direção, o ângulo dessas coisas. Que é até bom, no caso, para você resolver aquela lista, né? Que o professor colocou. Dá também. Esse aí também já é a forma, né, de resolver lá. Exemplozinho aqui, né, que diz o seguinte: qual a razão trigonométrica do triângulo retângulo abaixo que possui um ângulo de 45 graus? Note que x ele é um vetor do cateto oposto desse ângulo. E a sua hipotenusa, ela mede 10 centímetros. Então, eu estou vendo, o ângulo dele é 45 graus, a minha hipotenusa é 10 centímetros, né? Cateto oposto é x. Aí está até falando que as medidas da hipotenusa é x, né? E o cateto oposto do ângulo 45 graus. Logo, a função trigonométrica que envolve essas duas razões é o seno, né? Se é cateto oposto ao ângulo, né? Então, de acordo com a tabela trigonométrica, o valor do seno de um ângulo de 45 graus é 0,7071. Isso aqui já colocou para ficar mais rápido. Então, o seno de 45 graus é igual a x, que é o cateto oposto, dividido por 10, que é a hipotenusa, né? Calculando aí, nós chegamos no resultado de 0,70 vezes 10, que vai dar 7,07, né? Centímetros, né? Como está dando em centímetros lá, nós temos que jogar em centímetros. Aqui o resultado também, ok? Aqui eu mostrei de novo o círculo trigonométrico, mostrando os principais, né, esses aqui são os mais, assim, bem mais utilizados, esse aqui tem até uma regrinha legal de poder, pelo menos o ângulo de 30, 45, 60 graus, a gente poder memorizar ele, mas são os mais utilizados, né, são os quatro quadrantes, né, são os que mais importantes, né, assim, que a gente tem que estar sempre lembrando e que vocês podem ver que ele está oposto ao outro, né, só muda o sinal, né, por exemplo, o primeiro quadrante aqui, ele está 1/2, no terceiro quadrante ele é menos, né, ele é menos 1/2, porque ele está abaixo de x, né, então ele é negativo. Então, a única coisa que muda nesses aí, no caso, são os sinais, né, quando você for fazer um comparativo de conversão de quadrantes, de um quadrante para o outro, tem que observar muito essa questão do sinal, porque às vezes você muda, mas esquece que o sinal tem que permanecer o do anterior, no caso. Suponhamos que eu quero calcular um ângulo de 210 graus para o primeiro quadrante. Eu sei que lá ele vai ser um valor, né? Aí eles vão se equiparar, mas só que na hora de encerrar lá, ele vai ser negativo, você não pode esquecer que o sinal vai ter que seguir o do ângulo maior, né, que é o de 210 graus. Nesse caso aí, ó, ficou sendo o de 30, né, correspondente a 30 graus, né, 210, 30 graus. Sim, isso mesmo. Ok? Vamos lá. Aqui, mostrando novamente, né, que o y, eles são os valores correspondentes ao dos senos, definidos pelas aberturas do ângulo, né, que foi escolhido que corresponde ao valor de x. Nesse caso aqui foi o ângulo, né, de 45 graus, a metade de 90, né, como está mostrando na figura aqui ao lado. Agora a gente vai colocar, deixa eu ver se vai colocar lá o seno, coloca ângulos especiais, rótulos, a grade. Aí você vai fazendo a projeção, Lohan, vai colocando, vamos colocar aqui primeiro nesse aqui, que é o de 30 graus. A gente observa que nessa parte de baixo aqui, ó, que forma as ondas, né? As ondas que elas são também chamadas de senoidais. Ela está bem próxima aqui ao eixo Y, né, ó. E você mudando, no caso, muda aqui deixa eu ver aqui, porque está em graus, coloca em radianos, Lohan, para mim. Tá. Aí fica melhor para a gente verificar. Eu passei uns exemplozinhos, até coloquei um vídeo a respeito de como fazer o cálculo desse gráfico aqui, ó, né? Lembrando sempre que
vai mudando, ó, à medida que você vai mudando lá no círculo, ó, ele vai mudando aqui também, ó, tá vendo? Ó, o ângulo de π. Então, ele vai fazendo uma alteração, ó. Ele vai, mas você pode observar que ele não passa, né, do máximo nem do mínimo, que é o 1, né, acima do eixo X, né, e menos 1, né? Então, você pode ver que o máximo dele aqui, ó, da onda, ele vai até o 1 e menos 1, ó. E aqui nesse caso aqui, ele está mostrando, vamos ver até onde ele vai, lá. A volta, quantas voltas ele dá ali, ó, quantas voltas aqui, ele já completou 2, 3 voltas, à medida que ele vai aumentando as quantidades de voltas, pode olhar que aqui, ó, ele chegou, aqui 4π, ó, tá vendo? Nesse caso aqui embaixo até 4π, mas ele vai até mais. A quantidade de voltas que ele vai dando aqui vai aumentando, ele vai aumentando aqui também, ok? Teve uma aluna que perguntou por que ela é negativa e tal. É justamente por causa, no caso da função de seno, né? Porque da função de seno ela vai de -1, a senoidal dela, ela vai de -1 a A, 1, ela nunca vai passar, né? A1, Então, isso. então por isso que, por E exemplo, lembrando que, como foi adotado o eixo X, né, e o eixo Y, acima do eixo X ele é positivo e abaixo ele é negativo, mas vai depender, às vezes, do que você está procurando. Às vezes, em algumas situações, ele até muda, né, o sinal, porque, no caso, ele é positivo acima de 180 graus, né, de 180 graus para baixo, ele já, quando chega em 180, ele já não vai ficar zero, né? Então fica negativo, nesse caso aí. Então, é acima de 180 graus, ele é positivo. E essa colocação de sinais positivos aí, isso aí foi até uma questão de acordo, né, dos matemáticos, para facilitar. Então, o X do zero para a direita ele ficou positivo, para a esquerda negativo, e Y acima do zero positivo e abaixo negativo, né? Até para forma de ficar melhor fazer os cálculos. que foi o que a Os gente falou, quadrantes né? da função, foi o que nós falamos, quando a função é positiva e negativa, ela é definida pelos eixos de seno no ciclo trigonométrico, é a função do ângulo x, entendeu? Ó, acabei de falar, né, que é da função do x. Hoje nós temos valores positivos e que pertencem aos ângulos do primeiro e segundo quadrantes, e abaixo valores negativos, que correspondem aos ângulos de terceiro e quarto grau. Lembrando que até antes de chegar nos 180 graus, e abaixo ele já é negativo. Os quadrantes onde a função é crescente e decrescente, né? Aqui nesse primeiro quadro aí mostra que o B é maior que A, bem, assim, como que ele está mais próximo, né, então ele está subindo, o ângulo dele está aumentando, né, então está ficando mais próximo em cima, então ele é maior que A, então, mas não passa de 1 e de -1. Aqui no terceiro quadrante ele já é B menor que A, né, ó, porque ele está bem, ele está afastando do zero, né, então ele está bem chegando próximo aqui no negativo, como ele está abaixo e o A está próximo do zero, né, então, o A ele é maior, nesse caso aqui, né? O B é menor e o A está fica mais próximo. Quanto mais distante ele vai ficando do zero, sinal negativo, ele vai ficando menor, né? Vai reduzindo. E no lado de baixo, do lado do terceiro círculo ali, ele está mostrando quando ele é crescente, primeiro crescente, no segundo decrescente, no terceiro quadrante ele também é decrescente, e no quarto ele é crescente. Tendo que o acima é mais 1, né, a do eixo X é mais 1, abaixo menos 1, a esquerda negativo e a direita positivo, ok? O ponto máximo e o ponto mínimo da função, né, a função y sendo, ela não pode estar abaixo de -1, né, a função x, né, a função y de x, sendo de x, ele não pode estar abaixo de y igual a -1, e acima de 1, no plano cartesiano, como mostra a figura, né? É bem específico, então isso aí é uma
norma, né, que foi um critério que foi adotado, e ele, para poder fazer os cálculos no ciclo, no ciclo trigonométrico. Tá, sabe? Aqui está o gráfico da função seno, né? Ele mostra mostra o x, o grau, né? O zero radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? A, ele está no zero, B, ele está lá no pontinho, né? No 1, no caso, né? π sobre 2, π, né? Está no zero novamente. Então, aqui é o máximo, aqui já está indo para o mínimo, né? No π, 3π sobre 2 já é menos 1, 2π, né? Ele está no zero novamente. Vou passar, Lohan. Aqui o gráfico da função seno já está mostrando sobre essa ondulação, né? Que ele é uma curva chamada de senoide, né? Também chamado de onda seno ou senoidal, ou seja, é uma curva matemática que descreve uma oscilação repetitiva. Então, ela vai repetir. Você pode observar que o tamanho dela, nesse caso aqui, ele vai prevalecer, entendeu? Então, é de 0 a π, né, ó, e de π a 2π. Aqui tem um videozinho, mas eu vou deixar para vocês depois assistirem ele, porque vai explicar bem detalhado como se faz ele e quando também você utiliza outros números, utilizando essa fórmula aí da função seno, ok? Aqui está mostrando lá o gráfico daquela função lá, né, a imagem é de menos 1 e 1, né, menos 1 e 1 aqui, ó, no eixo Y, no período dele é 2π, né, que está mostrando, formando a onda, né, o período é de 0 a 2π, que é uma volta. Nesse caso, nesse segundo caso aqui, ó, ele colocou lá na função lá x, y igual a 2x, nesse caso aí, ele vai, quando está multiplicando, ele vai pegar o 2π e dividir por 2. O que vai acontecer nisso daí? A oscilação, ele vai comprimir, vai diminuir a distância, o período dele vai ficar menor, né, o tamanho. Você pode olhar que a ondulação de um é maior e o outro menor, então quer dizer que vai reduziu para até o período de 180 graus, né, π radianos. Mas a imagem vai continuar 1 e menos 1. Nesse gráfico do videozinho que eu coloquei, também ele explica bem detalhado, passo a passo, como você chega nesses resultados. Okay? Depois vocês dão uma acessada lá, que vai ficar bem, assim, fácil de entender. Ok? Agora aqui tem a parte do cosseno, né, que a Denise vai estar passando. E aí, gente, obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição. Pois bem, pessoal. Então, vamos começar a falar sobre o cosseno, né? Que os valores do cosseno correspondem à projeção de um ponto pertencente à circunferência levada até o eixo dos cossenos, né? Como mostra aqui a figura ao lado, o cosseno, ele pega o eixo das abscissas, ou seja, que é o eixo X, que é onde está esse tracejado aí, não, essas ondinhas aí no eixo X. Esse daqui vai ser a parte do cosseno, porque ele pega justamente esse eixo. O cosseno de x, ele vai ser igual ao eixo x, né? E aqui, no caso, como aqui está dizendo que ele é raiz de 2 sobre 2, pela tabelinha de valores, ele é um ângulo de 45 graus também, né? Porque de acordo com a tabelinha de valores, o seno, o cosseno e a tangente, cada um tem o seu valor, né? Pode passar, Lu. Bom, sobre a função cosseno, podemos generalizar as relações existentes entre os ângulos e seus correspondentes nos eixos dos cossenos, de modo que tenhamos uma função de y do cosseno, que é igual ao cosseno x, sendo assim, y são os valores correspondentes aos eixos dos cossenos, definido pela abertura do ângulo escolhido, que corresponde ao valor x, de x, né? Como mostra na figura ao lado, né? Então, aqui no caso foi feito um triângulo retângulo também, né, sobre
o círculo, né? E o ângulo é o X. Descansado. Aí aqui mostra o cosseno, né? No triângulo retângulo, né? Que mostra aqui em relação aos ângulos de C e B, né? Porque são os ângulos, são a parte do triângulo que podem formar ângulo, né? Porque o terceiro é um ângulo de 90 graus, que ele sempre vai ser 90 graus. Então, aqui mostra o lado oposto e o lado adjacente, que de acordo com o ângulo que você for trabalhar, por exemplo, se for com o ângulo C, né? O ângulo de maior, vamos dizer assim, o traço de maior comprimento sempre vai ser a hipotenusa, né? Vai ser o lado do comprimento. Então, normalmente vai ser usado o ângulo que vai ser na letra C, né? Que está o C aqui em maiúsculo. E o outro ângulo, que pode ser o ângulo oposto, vai ser o do lado B. Então, sempre vai ter um lado oposto e um lado adjacente. O lado oposto vai ser o ângulo que está à frente do ângulo que você vai usar. Por exemplo, se o cosseno fosse o ângulo B, então o lado oposto seria o C, que é onde está o B minúsculo. Deu para entender mais ou menos aí? Aí aqui fica as opções do lado oposto e do lado adjacente, né? Que é a B, a C, né? Que vai ser o resultante dos ângulos, né? Que fossem usados em relação ao cosseno. Pode passar, Lu. Bom, aqui ficou um pouco borradinho, mas eu vou tentar explicar para vocês, né? Que isso, no caso desse ângulo, foi usado um cosseno de x. Por quê? Porque ele, como eu disse no início, ele usa as abscissas, né? Então, cosseno de x vai ser igual sempre ao eixo de x, né? Então, ele vai tomar como ponto de partida sempre o eixo x e vai andando pelos quadrantes, né? Que, como todo mundo sabe, é no sentido anti-horário. Pode passar, né? Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque eu vou falar um pouquinho mais rápido porque o tempo, né, falta só uns 3 minutos para acabar a aula. É isso, esse daí. Tem alguns valores importantes para que entenda a relação a sinal do quadrante, né? Então, esses valores importantes, então, x vai ser igual a zero, então o cosseno de zero vai ser 1. Por quê? Porque ele sempre vai começar do eixo x, né? Então, o eixo x, ele já está no seu ponto de início, que é o 1. Né? E aí ele vai subindo e vai para o eixo y, né? Que x é igual a π sobre 2, porque aí já foi um quadrante. E daí, no caso, vai ser igual a 90 graus, o cosseno de 90 graus, que vai fazer um ângulo. Quando ele chega no ângulo, quando ele faz um ângulo de 90 graus, que ele chega no eixo y, ele não faz, ele chega ao ponto zero, né? Ele vai ser igual a zero porque não tem mais nada o que contar, né? Porque aqui ele chegou no zero. Se x vale 1, então isso vai valer zero. Depois ele vai descer, que vai ser x sobre π, que já chegou na metade do quadrante. Se y já vale zero, então no cosseno de 180 graus ele vai valer menos 1, porque ele está abaixo de zero, né? E quando chega que x é igual a 3π sobre 2, que é um cosseno de 370 graus, ele volta a ser zero, porque ele chegou no eixo y de novo, né? E quando ele termina, né, que é 2π, que é a volta completa, que ele faz o cosseno de 360 graus, ele é igual a 1, porque ele voltou ao seu ponto de partida. Pode pensar, Luana. Então, aqui o exemplo, esse exemplo aqui é o mesmo que a Leila passou, só que esse é do cosseno, né? Que é para descobrir o cosseno de 1830, né? Então, como foi feito, né? Dividir 830 por 360, né? Por quê? Porque 360 é uma volta completa. Se o ângulo é de 1830 graus, então ele deu mais de uma volta. Então, você dividir por 360 vai dar 5, que vai resultar em 30, né? Vai sobrar 30. Esses 30 são 30 graus, né? Que no caso é o primeiro a determinação do arco, né? Porque foi o que sobrou. Então, o cosseno vai ficar 30 mais 5.360,
E esse cosseno de 30 graus, pela tabela de valores, o resultado dele é de 3 sobre 2, né? Porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, ele fez aí um ângulo de 30 graus, né? Pode passar. Aqui é a tabelinha de valores, né? Depois eu vou disponibilizar no Class para conseguir enxergar melhor. A observação desse exemplo aí é que o ângulo percorreu no arco 5 voltas completas, mais 30 graus. Ou seja, ele fez 5 voltas e passou mais 30 graus a mais, né? Se puder olhar aí no simulador, não. Então, aqui no simulador, ele fez mais uma volta. Você consegue dar 5 voltas? Aí foi 2, foi 3, foi 4. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, né? Isso, aí, bem, 30 graus, 1838, passou 5 graus. Resumindo, é por aqui, né? Então, ou seja, ele deu esses 5 voltas e ainda passou mais 30 graus a mais das 5 voltas que foi feita, né? Então, esse vai ser o cosseno, esse vai ser a forma, né, com que ele vai ficar, né, vai ser a cara dele em relação ao gráfico no círculo trigonométrico. Pode botar para os slides. Bom, então aqui tem um exemplo, né, que fala que uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede, sabendo que ela forma com o solo um ângulo A e que o cosseno A é igual a raiz de 5 sobre 3. A distância de seu ponto de apoio no solo até a parede em metros é. Então, aí está a figura, né, que é o esboço assim, do que foi falado na questão, né, em forma gráfica é esse, né, um triângulo retângulo, que o comprimento dele é de 6 metros, né, o comprimento do triângulo retângulo é sempre a parte maior, né, mais comprida, e fez um ângulo A e o cateto X, né, então, utilizando a fórmula para calcular o cosseno, então, foi averiguado isso, né, que na questão foi dado o cosseno A de raiz de 5 sobre 3, né, e 6 metros. Então, como é que vai fazer? Eu vou colocar tudo ao lado, né, raiz de 5 sobre 3, que foi pedido, que vai ser igual a x sobre 6, porque eu quero saber o valor de x. Então, aqui eu vou usar a regrinha de 3, né, que o 3 vai multiplicar pelo x, e o 6 vai multiplicar pela raiz de 5. Então, vai ficar 3x, vai ser igual a 6 vezes raiz de 5, né? E como eu quero saber o valor do x, então eu vou deixar o x em evidência, que daí x vai ser igual a 6 vezes raiz de 5 sobre 3. Então, o valor de x, né? Como o 3 não vai dividir a raiz de 5, mas vai dividir pelo 6, então x vai ser igual a raiz de 2 raiz de 5. O resultado dessa conta. Então, só usou só a raiz de 3, de acordo com os valores que foi estipulado no exemplo. Pode passar. Vamos descobrir o quadrante quando a função é positiva e negativa, né? Quando os quadrantes são positivos ou negativos, né? Porque no seno, no caso, é mais, menos e menos e mais, né? Perdão. No seno é de uma outra forma. No caso do cosseno, a parte aqui do primeiro e quarto quadrante, eles vão ser positivos, porque pega o lado do x. E do segundo e do terceiro quadrante, ele é negativo, né? Porque pega outra parte. Sempre lembrando aquela parte, né? Que do círculo trigonométrico. Do eixo para a direita, ele é positivo. E da direita para a esquerda, ele é negativo. Então, no caso, o vermelho, ele vai ser positivo, porque ele é da direita. E o amarelo vai ser negativo porque ela é da esquerda. Da mesma forma, funcionaria pelo Y, né?
No caso, a parte de cima seria positiva e a parte de cima negativa. Mas no caso do cosseno, como ele vê mais essa parte do eixo X, então o primeiro e o quarto vai ser positivo e o segundo e o terceiro negativo. Pode pensar. Então, aqui o exemplo de uma forma que ele vai ser crescente ou decrescente, né? Como ele se funciona, né, de forma anti-horária, né? E como pega do eixo X, então contando do eixo X, subindo da forma anti-horária, ele vai decrescendo porque ele vai se distanciando do eixo X, né? Até o segundo quadrante. A partir do terceiro quadrante, ele começa a crescer, porque ele vai subindo de acordo com o eixo X. Então, ele está indo em direção ao eixo X. Quando ele se distancia do eixo X, ele fica decrescente. Quando ele começa a se aproximar, voltar para o eixo X, ele começa a ficar crescente. Pode pensar. Então, aqui é o gráfico da função cosseno, né, que aqui fala que a função cosseno que é igual a cosseno de x, não pode estar abaixo de y menos 1 e nem acima de y1, no plano cartesiano. Nesse caso, aqui é como se fosse estipulado como se do y fosse, possamos dizer, o máximo que poderia chegar o eixo y. E o menos 1 é como se fosse o mínimo que o eixo y poderia chegar, né? Então, ele não pode ultrapassar esse limite. Então, sempre ele vai ficar entre 1 e o menos 1. Pode pensar. Então, aqui tem a tabela, né, dos radiâmetros do cosseno, né? Então, aqui é aquela parte, né, do que não pode ultrapassar, né, 1 e o menos 1. Então, vamos ver assim, que como se o ponto A e o ponto E fosse 1, né, e o ponto C fosse o menos 1, e o ponto B e o ponto D fosse a interseção desses pontos, né, em relação das voltas que ele vai dar, né? Normalmente chamam de onda, né? No gráfico ele fica aparecendo onda. Então, aqui ficam os limites e a interseção, né? Pode pensar. Aí, no caso, tô falando que o cosseno e o seno, eles são irmãos, né? Eles são quase irmãos gêmeos, no caso, né? A diferença deles, a única diferença deles é do ponto onde ele começa. O cosseno, ele sempre vai começar aqui em 1 e vai descer e depois ele vai para menos 1. E o seno, ele vai começar logo de 0, né? Então ele vai de 0, aí ele passa ali, fica 1, aí em π sobre 2, e aí ele desce novamente. A única diferença dessas duas funções é isso. Um começa em 0 e o outro começa em 1. Essa é a única diferença das duas. As duas continuam infinitamente, elas têm um ciclo infinito, né? As duas sinodal também, elas têm ali o limite ali no x, no y de menos 1 a 1, e elas também têm as mesmas características. A única diferença é onde elas começam. Só isso que vocês têm que lembrar, no caso. Ok, obrigada. Bom, então aí está a curvatura, né? Sobre a explicação do gráfico anterior. Que é os pontos de onde ele passa, né? Começou no ponto A, teve interseção no ponto B, passou pelo ponto mínimo, né? Que é o ponto C, teve uma outra interseção no ponto D, e voltou ao máximo também, que é no ponto E. Pode passar. Bom, agora aqui nós temos a função tangente. Em relação a valores positivos e negativos, né? Que a função é uma função R em R, né? Que associa a cada número real X a sua tangente, né? Então, sobre sinais de função, os valores positivo e negativo, eles são vistos na diagonal da circunferência, né? Porque a tangente é esse ponto aqui paralelo. Então, o ponto, né, de sinais, eles são vistos na diagonal, por exemplo. O primeiro e o terceiro quadrante, eles são positivos, né, que tem uma visão na diagonal. E o 2 e o 4,
eles são negativos, né? Então, a tangente está pegando o primeiro e o quarto quadrante como positivo e um negativo. E ela é crescente a cada valor. Pode passar. Já deu nosso horário. Então, aqui foi falado, o segundo e o terceiro quadrante são negativos na diagonal, no sentido para baixo. E aqui já mostra, né? O vermelho é positivo, né? Que pega na diagonal, e o amarelo é negativo, que também pega na diagonal. Então, isso daqui são as relações trigonométricas em relação à tangente, né? Então, aqui como está escrito aqui no retângulo, né? A parte maior, que é o comprimento, é sempre a hipotenusa. Aí tem um cateto adjacente, né? É o cateto que faz o ângulo com a hipotenusa, e o cateto oposto, que é o lado que está oposto ao ângulo que foi feito. Então, a tangente, para ela ser calculada, então normalmente ela é usada o valor do cateto oposto com o cateto adjacente, ou seja, o valor do seno e o valor do cosseno. Se você for fazer uma questão do valor do seno e do cosseno, para você descobrir a tangente, aí você usa o resultado do seno e o resultado do cosseno e divide esses valores, né? Aqui é a tabela em radianos, onde cada um vale em relação a outra. Bom, aqui está um exemplo, né? Determine os ângulos agudos de um ângulo retângulo de catetos que medem raiz de 3 centímetros e 1 centímetro. Aí aqui são os valores, né? No caso, raiz de 3. Aí como aqui já não teve a parte do seno e do cosseno, então vamos substituir esses valores como se fossem eles, né? Então a tangente de A, né? Para descobrir o A e o B. Então, a tangente de A é raiz de 3 sobre 1, né? Ficou raiz de 3 sobre 1. Aí, isso vai ficar igual a raiz de 3. Raiz de 3 na tabela significa que, na tabela de valores, raiz de 3, a tangente é 60 graus. Já o lado B, né? Que é, aí o mundo inverteu o sentido, né? Ficou 1 dividido por raiz de 3. Né? Então, foi usado ali um sistema de multiplicação como divisão, né? De 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Então, o resultado de B foi raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 na tabela de valores é igual a 30 graus. Pode passar. Aí aqui tem mais outro exemplo, né? Sobre a tangente. Quando o Sol se encontra 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore, né? Então, como eu estava fazendo ali um ângulo de 45 graus em relação da sombra até o topo da árvore, eu quero descobrir a altura, né? Então, essa tangente, como foi dado o grau, então eu vou usar essa tangente relacionada ao grau. Então, tangente de 45 vai ser igual a H, que H normalmente representa a altura no triângulo retângulo, 15, que foi o valor dado pela questão. Então, H vai ser igual a 15 vezes tangente de 45, né? Porque, no caso, eu vou multiplicar a tangente 45 vezes o comprimento, por exemplo. Então, H vai ser igual a 15 vezes 1. Por que 1? Porque na tabela de valores, a tangente, no ângulo de 45 graus, ela vale 1. Vezes 1, né? Multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, a altura dessa árvore vai ser igual a 15 metros. Pode passar. Então, aqui é o gráfico da função tangente, né? Em relação do círculo trigonométrico sobre o que cada um vale, né? 0,5, né? Que vai ser equivalente a π dividido por 2, né? E vai indo aí os... Pode passar. Agora aqui é a nossa fonte de pesquisa, né? Que isso daí não vai ser muito relevante, mas nós vamos colocar, não vai ser relevante para apresentar agora.
essas questões também para, se caso vocês quiserem acessar, para posteriormente também responder as atividades, colocar no Classroom para vocês terem acesso, né? Para obter mais informações sobre o assunto. E é isso, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Já que ninguém perguntou ainda, coisa, se souberem, pode falar também. Não citaram. Lembrando lá que no final, pode falar, lembrando que lá no final, aqueles exemplos são exemplos, vídeos, né, são vídeos relacionados ao todo o trabalho, né, quem quiser pesquisar e também tiver alguma dúvida, depois você pode estar procurando, que a gente vai estar explicando, tá? Foi um pouco meio que corrido, a gente acaba que pensa que dá para falar tudo, mas essa matéria, ela é um pouquinho complexa, né? Ela tem muitos detalhes, então não dá, às vezes, você pular tudo, né? Tudo. Então, acaba que você às vezes fica alguma uma interrogação, questionamento, e a gente vai estar postando os exercícios lá no Classroom para vocês estarem resolvendo e tirando dúvidas também, que precisar, vocês podem estar chamando e que a gente está explicando, tá bom? E mais aí, obrigada. Obrigada também por terem participado. Qualquer coisa, nós estamos lá no Classroom, lá que a gente responde, ou também no grupo. Então tá, pessoal. Boa tarde para vocês. Semana que vem, no mesmo horário, às 15 horas, na quinta-feira, tá? Semana que vem vai ser movimento circular uniforme. E aí vai ser... A dupla vai ser eu e a Daiane novamente. Tudo bem? Então a gente se encontra lá. Boa sorte. E até semana que vem. Tá? Tchau, tchau.